Mateus 28, do 1 em diante. E no fim do sábado, quando já desapontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Irmãos, nós estamos falando sobre a Páscoa, mas a nossa Páscoa, ela é diferente, né? Na instituição da Páscoa, lá no Antigo Testamento, foi pedido, né, na última praga, antes da última praga passar, que fosse aspergido o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo da morte, então, não passaria naquela casa ali. E é interessante, hoje eu estava ouvindo uma palavra, e é interessante nós pensarmos, mas o anjo do Senhor não sabia quais eram os deles, quais não eram os israelitas, para ele passar, tinha que ser identificado com sangue, mas tem muita simbologia nisto. E uma das coisas é que o povo judeu já estava no Egito há 450 anos. Eles ficaram ali no Egito muito tempo, e eles já não eram aqueles que chegaram no Egito. Não era mais a família de Israel que tinha chegado no Egito, de José, que conhecia o Senhor, que tinha tido experiências com o Senhor. Já não era mais, eram os seus descendentes e os filhos dos filhos dos filhos. Então eles tinham perdido o seu culto a Deus. Eles não tinham mais uma experiência com o Deus de seus pais tão presentes. E eles tinham adquirido muito da cultura egípcia. E nós sabemos que os egípcios eram muito apegados a deuses. Tinha tudo quanto é tipo de deus lá, né? E os deuses egípcios eram parte humano, parte animal, e tem muita simbologia. E o povo egípcio, ele tinha muito medo de ser esquecido. Ele queria muito que o seu nome ficasse para a posteridade, porque isso lhe garantia uma eternidade, quando o seu nome fosse lembrado. Por isso que nós temos aquelas megas construções que são as pirâmides, né, do Egito. Porque o faraó, ele tinha que perpetuar o seu nome, e isso levaria para a eternidade a grandeza dele. Então era comum, quando alguém construía a sua casa, era comum eles colocarem o seu nome na casa e o nome de um deus do Egito, nos umbrais mesmo da casa. Eles colocavam o nome do que fez a casa, do que era dono da casa. Então, esse nome, quando a pessoa chegava na casa, sabia a quem pertencia. Então, esse nome ficava para a posteridade. E o nome de um Deus que ele se identificasse. Então, quando
Deus manda passar o sangue do cordeiro ali nos umbrais das portas, ele estava apagando o nome da pessoa e o nome desse Deus egípcio ali. Porque esse povo, ele precisava crer somente em Deus. Ele precisava ter uma fé novamente no Deus Altíssimo. No Deus que podia, então, fazer com que a morte não chegasse até aquela casa. Terrível pensar no anjo da morte, né? Nessa última praga do Egito. Então, ali, um cordeiro precisou ser morto. Um não, né? Vários. Precisou ser morto e o seu sangue passado, então, nos umbrais da porta. E aí, depois, se comia, então, nós sabemos a história, se comia o cordeiro com ervas amargas, com pão sem fermento. E essa foi a instituição da Páscoa dos judeus. Mas para nós, os cristãos de hoje, nós sabemos que Jesus, e o texto que nós lemos nos mostra que Jesus, ele é este cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro pascal. O seu sangue derramado ali na cruz também nos mostra que ele é o que pode nos salvar. Nós precisamos, assim como ali no passado, o povo de Israel precisou deixar suas crenças nos deuses egípcios, precisou deixar toda aquela bagagem que eles tinham para confiar unicamente em Deus, confiar que aquela marca do sangue os livraria da morte. Assim também nós, irmãos, precisamos crer que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos dar a vitória. E nós precisamos também abandonar, muitas vezes, todas as nossas crenças, e crer unicamente nesse sangue derramado na cruz. Então, nós precisamos nos desfazer de tudo isso. O sangue derramado na cruz me livra da morte. O sangue derramado na cruz foi o meu resgate pago. O preço que eu não poderia pagar. O preço que eu não tinha condição de pagar pelo meu pecado foi o sangue derramado ali na cruz. O sangue derramado me mostra que há esperança. Tudo que o pecado havia tirado me foi novamente me dado ali na cruz. O pecado tinha tirado de nós a comunhão com Deus. O homem já não podia mais ter a comunhão com Deus, como era lá no princípio, que todo dia Deus vinha conversar com Adão no final do dia, e eles batiam um papo ali, conversavam. E aí então o pecado veio e tirou isso de nós. Eu não tinha mais livre acesso a Deus. Nós precisávamos do sacerdote que fizesse sacrifício e que entrasse no Santo dos Santos. E nós não podíamos. Então, o sangue derramado na cruz, ele me dá esperança, porque eu posso agora, então, novamente ter comunhão com Deus. Aquela comunhão com Deus que o pecado tinha tirado, ali na cruz foi devolvido a nós esta comunhão com Deus. Agora eu não preciso de nenhum intermediário para chegar até Deus. Eu tenho livre acesso a Deus. Eu posso chegar diante dele em qualquer lugar. Não precisa ser só no Santo dos Santos, não precisa ser só no templo. Eu posso chegar com ele em qualquer momento, onde eu estiver, na minha casa, no meu carro, no meu serviço, onde eu estiver. O sangue derramado me mostra um amor inexplicável por mim. Não tem como a gente querer explicar esse amor, porque quando a gente começa a pensar no amor de Jesus por nós, a gente começa a pensar com a nossa mente limitada humana. E a gente vê que não dá para explicar um amor assim. Nós morreríamos, talvez, por nossos filhos, por pessoas que a gente ama. Muitos morrem pelos seus. Mas por uma outra pessoa, ou por uma pessoa má aos nossos olhos, né? Porque diante de Deus todos nós éramos maus.
Mas você olhar e saber que você daria a sua vida por uma pessoa que aos nossos olhos não merece, mas ela fez tanta coisa ruim. Quem tem que morrer é ela, não eu. Então a nossa visão humana, ela não consegue explicar esse amor de Deus. Porque a nossa visão humana, ela se limita a isso. Aqueles que eu amo, eu até posso me entregar por eles. Mas por aquele que eu não conheço, por aquele que é mau aos meus olhos, eu dar a minha vida por ele? Não, eu não posso fazer isso. Então, é um amor que humanamente a gente não consegue explicar. Não dá para nós explicar. Porque nós vamos parar, não, mas como assim? Como que ele entregou a sua vida por aquele que era tão mau? Porque aos nossos olhos nós nos achamos bonzinhos, né, irmãos? A gente acha que Deus, que a gente é bonzinho, mas foi pelo meu pecado que ele morreu. Eu também não merecia. E ele morreu por mim. É um amor inexplicável. O túmulo vazio, como nós vemos aqui no texto, me mostra que a morte não é o fim. Eu não preciso temê-la. É apenas a porta para a eternidade com Deus. Aquele túmulo vazio que as mulheres encontraram ali neste texto que a gente leu, ele mostra que a morte não é o fim. E eu acho que uma das coisas que mais apavora o ser humano, que não conhece a Deus, é a morte. Essa pandemia que está aí tem assustado, tem amedrontado, tem tirado a paz. Por quê? Porque ela mata. Se ela não fosse tão letal como ela é, as pessoas não estariam tão assustadas assim. Mas ela é letal, ela pode matar, então isso assusta. Isso traz medo. Nós, cristãos, não precisamos ter medo, porque o túmulo vazio nos mostra que a morte não é o fim. É apenas a porta para nós termos uma eternidade com Cristo, para sempre, gozar para sempre da eternidade com Deus. O túmulo vazio me mostra que ele era quem ele dizia ser. O túmulo vazio mostra que aquilo que Jesus disse, aqui no texto nós lemos, que ele fala, olha, ele ressuscitou como ele disse que faria. Então o túmulo vazio nos mostra que Jesus era quem ele dizia ser. Ele não mentiu na sua pregação. Quando ele falou que ele era o Filho de Deus e que ele tinha que padecer, mas que ele ressuscitaria, como ele havia dito. Se ele estivesse naquele túmulo, toda a pregação dele tinha sido nula, mas ele não estava ali. Então o túmulo vazio me mostra que ele era quem ele dizia ser. A sua pregação foi confirmada. E porque a sua pregação foi confirmada e porque o túmulo está vazio, eu posso crer no amanhã. Nós cantamos aqui um hino que fala isso, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele ressuscitou, porque o túmulo está vazio, porque ele não está ali. Então, eu posso crer no amanhã. Eu tenho esperança. As coisas vão passar. As dificuldades vão passar. A dor vai passar. A tristeza vai passar. Porque o Senhor venceu. Ele ressuscitou. O túmulo vazio me mostra a grandeza de um Deus que se fez homem. Que coisa, né? Um Deus que se fez homem. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de todo o seu poder. E que poder ele tem. E ele se tornou humano. Esse Deus se tornou humano, se fez homem, deixou a sua glória, deixou todo o seu poder, se tornou humano, para fazer o humano se tornar divino novamente. Porque nós tínhamos perdido a comunhão com Deus. Nós tínhamos nos afastado tanto de Deus que nós tínhamos deixado o nosso lado divino. Nós éramos apenas carnal. Nós vivíamos uma vida apenas carnal. E Jesus veio, se fez homem, para que
ligar novamente o homem com Deus. Ele fez essa ponte de ligação nossa com Deus. Mas nós precisamos acreditar, irmãos, nós precisamos ter fé. O sangue de Jesus ali na cruz derramado, ele é o suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. É o suficiente. Este amor de Jesus, inexplicável, ele é suficiente para nós. Tem muita gente que ainda, diante dos problemas, das dificuldades da vida, que fazem parte da nossa vida, que todos passam, ficam no questionamento: mas se Deus me ama, se Deus me ama, então Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. O que ele fez já não mostra que ele te ama? O sacrifício que ele fez ali na cruz já não mostra o quanto ele te ama? Ele ainda precisa fazer mais alguma coisa? Então nós estamos perdendo os valores da morte de Jesus, quando nós achamos que Deus ainda tem que fazer mais alguma coisa para ele provar o seu amor por nós. Ele já fez. Nós cantamos um hino aqui que eu gosto muito da letra, que diz que o melhor de Deus já veio e ele habitou entre nós. Então, o que Deus tinha de melhor para nós era Jesus, seu filho, e ele já veio. E ele morreu, e ele venceu a morte. E ele ressuscitou. E essa é a nossa Páscoa. A sua ressurreição. A nossa Páscoa não é o pão sem fermento, não é as ervas amargas, não é o cordeiro. A nossa Páscoa é Jesus ressurreto dentre os mortos. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a vitória de Cristo por nós. Então, nós precisamos entender que Deus já deu tudo o que ele precisava para que nós pudéssemos ter a salvação. Deus não precisa fazer mais nada, agora sou eu que preciso fazer. Eu preciso aceitar este amor. Eu preciso aceitar este sacrifício. Eu preciso me colocar na vontade desse Deus. Fazer aquilo que ele quer da minha vida. Deixar que o sangue dele me garanta a vitória. A eternidade com ele. Quando eu aceito Jesus na minha vida, o sangue dele está sobre mim. E quando Deus olha para nós, ele já não olha mais como aquele pecador, porque ele olha para nós através de Jesus. É como se ele olhasse e nós tivéssemos marcado com o sangue de Jesus, como foi ali no Egito, nos umbrais da porta, que o anjo da morte não podia mais tocar. Irmãos, nós somos marcados com este sangue. Apesar das lutas e problemas e dificuldades, saiba que Satanás não tem poder sobre a tua vida. Quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. E nada, nem ninguém pode te tocar. Creia nisso. O Senhor é contigo, independente das circunstâncias. O sangue derramado lá na cruz é suficiente para te dar a vitória contra qualquer coisa que se levantar na sua vida. Você não precisa de mais nada a não ser do nome de Jesus. Este nome tem poder para ressuscitar mortos. Este nome tem poder para curar. Este nome tem poder para transformar. Este nome tem poder para libertar. Mas eu preciso aceitar este nome sobre a minha vida. A parte dele, ele cumpriu. Mas a minha parte, eu tenho que fazer. Então não tenha medo, você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Não tema nem a morte, porque a morte é apenas uma porta. Que nós possamos falar como Paulo falou. Para mim, o morrer é lucro. O viver é Cristo. Eu vivo por Cristo. A minha vida é Cristo. Eu vivo aqui para agradar o Cristo. Eu vivo aqui para fazer a vontade do Cristo. E se eu morrer,
é lucro para mim. Eu vou estar com o Cristo. Eu não vou mais só falar do Cristo, eu vou estar com o Cristo. Então, por isso que o morrer é lucro para o cristão, porque agora ele vai estar com o seu Cristo. Mas nós precisamos ter essa fé genuína dentro de nós. Isto significa a Páscoa, o sacrifício, o amor de Jesus, o Cordeiro, a cruz e o túmulo me lembram que o amor venceu. Que Deus abençoe.